Comienza a amanecer sobre la espera. Ela cantou para o Brasil inteiro se apaixonar ao som de uma canção sueca traduzida em português. Vendeu mais de 15 milhões de discos. Ganhou 11 discos de ouro, 2 de platina e 1 de platina dupla. E ainda assim, depois de tanto brilho, quase perdeu a própria casa para uma doença silenciosa que ninguém enxergava por trás das cortinas fechadas. Hoje, aos 75 anos, ela vive longe das luzes da televisão, numa chácara cercada de árvores, na Granja Viana, em São Paulo. E de vez em quando ainda sobe num palco e faz o público inteiro lembrar porque um dia ela foi rainha. Essa é a história de Perla, a cantora paraguaia que fez o Brasil inteiro cantar Fernando. Eu vou te amar, Fernando. E que escondeu, por trás da voz mais marcante dos anos 70, uma vida de fome, abuso, silêncio e reconstrução. Senta aí, porque essa história tem mais reviravolta do que qualquer novela das 8, e ela é inteiramente real. Tudo começa muito longe do Brasil, numa cidade pequena chamada Caacupé, no departamento de Cordillera, no Paraguai, em 17 de março de 1951. Nasce ali uma menina chamada Ermelinda Pedroso Rodrigues da Almeida, numa família de músicos pobres, mas cheia de som dentro de casa. O pai tirava do violão acordes que ninguém tinha ensinado formalmente. A mãe cantava enquanto lavava roupa e cuidava dos filhos. E a casa simples vivia cheia de vizinhos, primos e instrumentos emprestados de porta em porta. Desde muito pequena, a menina absorvia cada nota que o pai tocava e repetia a melodia quase de imediato, como se aquilo já estivesse escrito dentro dela. Enquanto as outras crianças da vizinhança brincavam de boneca de pano, ela subia num cavalo, no meio do milharal da família, e cantava para as galinhas e para o vento, como se fossem milhares de pessoas aplaudindo. A mãe, encantada com aquilo, começou a chamá-la de Pérola. Era o jeito da família dizer que aquela menina guardava algo raro dentro do peito. Ninguém sabia ainda, mas aquele apelido carinhoso se transformaria, décadas depois, no nome que multidões inteiras gritariam em plateias de estádio. Ainda criança, ela entrou para o grupo familiar Las Maravillas del Paraguai, ao lado do pai e de uma das irmãs, que também cantava muito bem. Apresentavam-se em festas de igreja, em casamentos simples e em qualquer palco de madeira improvisado que aparecesse pela frente, quase sempre trocando talento por comida e por aplauso. E foi exatamente ali, ouvindo o eco de plateias pequenas, que a vontade de voar mais longe começou a crescer dentro dela como uma sede que nada naquela cidade conseguia saciar. A menina sonhava alto, sonhava com um país vizinho onde, segundo as histórias que chegavam pelo rádio à noite, existia espaço de verdade para quem cantava, existia rádio, existia televisão, existia palco grande. Ela chegou a escrever essa vontade no quadro negro da escola, quase como uma promessa feita a si mesma. Um dia, eu atravesso essa fronteira. E em vez de podar aquele sonho grande demais para uma menina pobre do interior, a mãe incentivava a filha a correr atrás dele, com tudo o que tivesse. Foi assim que, ainda muito jovem, Perla e a irmã tomaram a decisão mais arriscada da vida das duas até aquele momento. Confiando na promessa de um empresário que dizia ter contrato de trabalho esperando do outro lado da fronteira, elas atravessaram o rio numa canoa, de noite, sem documento, sem plano definido, sem absolutamente nenhuma garantia de que aquilo daria certo. E, como acontece com boa parte das promessas fáceis demais para serem verdadeiras, o empresário simplesmente nunca apareceu. As duas ficaram perdidas na fronteira, sem saber para que lado ir, com fome e com medo. E terminaram passando uma noite inteira dentro de uma delegacia, como se fossem duas criminosas,
quando na verdade eram apenas duas adolescentes desamparadas. No dia seguinte, foram levadas para uma churrascaria em Foz do Iguaçu, e foi entre as mesas de um salão cheio de gente comendo carne assada, sem microfone e sem holofote nenhum, que Perla começou a cantar para conseguir alguns trocados e um prato de comida. Guarda essa cena na cabeça, porque é literalmente o ponto de partida de uma carreira que poucos anos depois venderia milhões de discos. Em 1970, Perla finalmente pisa no Rio de Janeiro. E é aí que a realidade bate mais forte do que qualquer sonho de infância. Ela começa a se apresentar num bar e restaurante chamado O Bigode do Meu Tio, no bairro de Vila Isabel, cantando muitas vezes de madrugada, porque durante o dia, simplesmente não havia espaço para uma cantora paraguaia desconhecida, numa cidade cheia de artistas brasileiros brigando pela mesma vaga. Em uma das raras entrevistas em que abriu o coração sobre esse período, ela contou que sentia muita saudade da família, que passou frio, que passou fome, que teve noites em que não sabia se conseguiria se manter no Brasil por mais um mês. Mas insistiu, porque insistir era a única coisa que ela sabia fazer desde criança. E o talento dela começou a ser notado por gente que entendia de música de verdade. Um dos primeiros a enxergar o tamanho daquela voz foi ninguém menos que o escritor Nelson Rodrigues, que descreveu o timbre dela como um fenômeno raro, capaz de misturar a dor das canções espanholas, a delicadeza das guarânias paraguaias e a força da música popular brasileira, tudo dentro da mesma garganta. Foi essa visibilidade que abriu a porta das gravadoras. Perla assina contrato com a RCA Victor e, em 1974, lança Estrada do Sol, versão em português de uma canção italiana que já havia feito sucesso na Europa. O resultado é imediato, e ali nasce oficialmente a carreira fonográfica de Perla no Brasil. Nesse mesmo período, ela também vive uma virada pessoal importante. Casa-se com um brasileiro e se muda do Rio para Santos, no litoral paulista, antes de se estabelecer de forma definitiva em São Paulo, cidade que se tornaria seu novo endereço para o resto da vida. Mas o verdadeiro divisor de águas, aquele que transformou Perla de cantora promissora em fenômeno nacional, aconteceu em 1976. Ela assina contrato para gravar, em português, versões das músicas do grupo sueco ABBA, que naquele exato momento vivia o auge absoluto de sucesso mundial. A primeira dessas versões chama-se Fernando. E o Brasil simplesmente para tudo para ouvir. A canção toca em toda a rádio do país. Embala noivado, embala primeiro beijo, embala separação chorada e embala festa de fim de ano em qualquer cidade, do litoral ao interior. Não é exagero dizer que boa parte do povo brasileiro passou a preferir a versão de Perla, a gravação original do próprio ABBA, só pela emoção que ela colocava em cada nota grave, daquela voz inconfundível. A partir daí, vieram Pequenina, versão de Chiquitita, Pequenina do coração. e Eu Sei Tudo, professor. Eu sei tudo, professor. Versão de Yes, Sir, I Can Boogie, sucesso da dupla espanhola Bacara. Era comum ver Perla dublando essas canções no programa Silvio Santos, aquele auditório de domingo à tarde que reunia famílias inteiras em frente à televisão de tubo, com Perla exibindo os longos cabelos negros e aquela presença de diva latina que hipnotizava o público de norte a sul do país. Ao longo da carreira, ela gravou mais de 30 álbuns, vendeu mais de 15 milhões de discos e acumulou 11 discos de ouro, 2 de platina e 1 de platina dupla. Durante o auge,
Entre o fim dos anos 70 e o início dos anos 80, chegou a lançar 2 álbuns por ano, um voltado para o mercado brasileiro e outro para o mercado de língua espanhola. Ela também se aventurou no cinema, participando dos filmes O Estranho Vício, do Dr. Cornélio e Nero Maldito, ainda na década de 70. Perla parecia ter tudo o que uma estrela podia querer: fama, dinheiro, capa de revista, plateia lotada, disco de ouro pendurado na parede. Só que, por trás dessa vida de luzes, corria uma história completamente diferente. Uma história que quase nenhum fã imaginava enquanto cantarolava Fernando no rádio do carro, feliz, sem saber o preço que estava sendo pago por aquela voz nos bastidores. Guarda esse contraste, porque é exatamente aqui que a história vira de verdade. Enquanto Perla enchia casas de show e vendia milhões de cópias, ela vivia casada com o próprio empresário, o homem em quem havia depositado não só o coração, mas também o controle financeiro de tudo o que ganhava. Segundo o relato da própria cantora em entrevistas raras e dolorosas, esse casamento era uma prisão dentro de casa. Ela contou que precisava ficar calada e cantar, que não podia ficar resfriada, não podia ficar com a voz rouca, não podia nem menstruar sem que isso fosse tratado como um problema para a agenda de shows. Ela era, nas próprias palavras dela, obrigada a se comportar como uma máquina de faturamento. Sorria no palco, era aplaudida, posava para fotos com fãs emocionados e depois voltava para uma realidade de controle e abuso que ninguém de fora conseguia ver. E existe uma dor ainda mais funda guardada nesse período. Perla sempre sonhou em ser mãe. Ela mesma havia crescido cuidando dos irmãos mais novos, enquanto os pais trabalhavam, e carregava um instinto materno enorme desde a infância em Cacupé. Só que, segundo relatos que ela deu décadas depois, sofreu 5 abortos provocados pelo próprio marido, o que a deixou impossibilitada de ter filhos biológicos. Pense no tamanho dessa dor. Uma mulher aplaudida por multidões, cantando canções de amor para o Brasil inteiro, enquanto dentro de casa vivia um pesadelo que a impedia de realizar o maior sonho da própria vida. O destino, porém, reservou um capítulo completamente diferente para essa história. Durante a participação num programa de televisão apresentado por Cristina Rocha, Perla assistiu, ao vivo, a uma mulher de costas para as câmeras entregando para adoção uma bebê de apenas 21 dias de vida. Alguma coisa se acendeu dentro dela naquele instante, diante das câmeras, sem ensaio, sem roteiro. Não foi um pensamento racional, foi um estalo emocional, quase um chamado que ela não conseguiu ignorar. Ela sentiu, ali mesmo, que aquela criança era filha dela. E o mais impressionante é que, quando foram checar as datas de nascimento, descobriram uma coincidência de dar friagem na espinha. As duas, Perla e a bebê, tinham nascido no mesmo dia, 17 de março, com exatas 3 décadas de diferença entre elas. A menina recebeu o nome de Perla, batizada em homenagem à própria mãe, em um dos gestos mais emocionantes de toda essa trajetória. Só que o casamento abusivo continuou drenando a vida da cantora, tanto emocionalmente quanto financeiramente, mesmo depois da chegada da filha. Enquanto ela lotava shows e vendia disco atrás de disco, o marido desviava parte considerável dos ganhos que deveriam garantir o futuro da família. E quando finalmente Perla conseguiu reunir forças suficientes para se libertar dessa relação, encontrou um cenário devastador. A fortuna construída com anos de shows, discos e turnês internacionais simplesmente não estava mais lá. As economias tinham evaporado e ela, que já havia enchido estádios inteiros, mal tinha um lugar digno para morar. E se você pensa que aí a história já bateu no fundo do poço,
ela ainda ia descer mais um degrau doloroso. A dor, a solidão e a sensação de perda levaram Perla a desenvolver um comportamento que muita gente ainda trata com preconceito e pouca informação: o transtorno de acumulação. Ela começou a guardar objetos de forma compulsiva, enchendo a própria casa de lembranças, papéis antigos, roupas, utensílios, qualquer coisa que representasse um pedaço do passado, que parecia estar escorrendo por entre os dedos dela a cada dia que passava. A cantora, anos depois, confessou entre lágrimas que sentia que, se jogasse qualquer coisa fora, estaria perdendo mais um pedaço de si mesma. A casa, que antes era refúgio, virou um verdadeiro labirinto de objetos empilhados, com corredores estreitos entre caixas e cômodos, que já não cumpriam mais sua função original. A mulher que um dia usou vestido de show e cabelo penteado diante de plateias de milhares de pessoas, agora vivia isolada, cercada por montanhas de coisas que quase ninguém mais conseguia entender de fora. Foi o apresentador Geraldo Luiz quem, ao tomar conhecimento dessa realidade, decidiu levar a história para a televisão. Não para expor por maldade, mas justamente para tentar ajudar. A equipe do programa mobilizou profissionais especializados e organizou uma verdadeira operação para reorganizar a vida e a casa de Perla, cômodo por cômodo. Diante das câmeras, ela chorou ao ver o próprio lar limpo, arejado, livre daquele excesso que havia se transformado numa prisão emocional silenciosa dentro da própria casa. Não foi uma virada de chave instantânea, porque ninguém se cura de um transtorno de acumulação da noite para o dia, mas foi o início de um processo de reconstrução que envolveu apoio, paciência e, principalmente, tempo. E entre tantas quedas, também vieram momentos de reencontro que emocionaram o país inteiro. Depois de anos de traição, dificuldade financeira e perdas emocionais, Perla finalmente voltou ao Paraguai para reencontrar a própria família, que ela não via havia muitos anos. Nesse reencontro, descobriu que uma das irmãs, já falecida, havia deixado guardado um presente especialmente para ela, como se, mesmo depois da morte, ainda quisesse acolher de volta a irmã que tinha ido embora, décadas atrás, em busca de um sonho maior. Perla abriu o presente diante das câmeras, entre lágrimas e abraços apertados, e entendeu, talvez pela primeira vez, de forma tão clara, que nunca havia estado completamente sozinha nessa jornada. A cantora, mesmo depois de tantos anos de distância física, tem orgulho de contar que conseguiu dar 3 casas para os próprios pais e ajudar no sustento de todos os irmãos. Prova de que, mesmo enquanto vivia o próprio inferno particular dentro do casamento, ela jamais esqueceu de onde havia saído. A carreira, claro, também sentiu o peso do tempo e das mudanças na indústria da música. Já nos anos 90, com a chegada de novas tendências musicais e a reformulação completa da indústria fonográfica brasileira, as versões internacionais que fizeram a fama de Perla foram perdendo espaço nas rádios, pouco a pouco, sem alarde. Sem o respaldo das grandes gravadoras, ela passou a lançar discos de forma independente, muitos deles financiados pelo próprio fã-clube, prova de uma fidelidade de público que atravessou décadas sem enfraquecer. Em 1999, lançou o disco Especialmente para Você, e em maio de 2002, lançou Perla, Canta, Aba e outros hits, revisitando justamente as canções que a haviam projetado ao estrelato 2 décadas antes. Em 2018, Perla decidiu contar a própria história com as próprias palavras, lançando a autobiografia intitulada Perla, a Eterna Pequenina, um livro que narra desde a infância humilde em Caacupé, até os anos de brilho, passando pelo abuso,
pela queda financeira e pela lenta reconstrução, sem esconder as partes mais difíceis dessa trajetória. E foi em dezembro de 2021 que a vida de Perla ganhou um novo capítulo de esperança. Depois de um show realizado na cidade de Cascavel, no Paraná, ela conheceu os empresários José Eduardo Sampaio e Roberto Keifer, que enxergaram na história e na voz dela um valor que precisava urgentemente ser resgatado. Os dois decidiram investir na retomada da carreira da cantora, e Perla voltou a se apresentar por diferentes cidades do Brasil. Lançou um site oficial e passou a planejar o lançamento de um novo álbum e de um DVD. Hoje, aos 75 anos, Perla mora numa chácara isolada na região da Granja Viana, em Cotia, no interior de São Paulo, cercada de árvores, de silêncio e da natureza, que ela mesma diz ser fonte de inspiração musical até hoje. Vive sozinha, revela nunca ter feito nenhum procedimento estético e trata a própria idade sem nenhum tipo de aflição, como quem já enfrentou dores muito maiores do que qualquer ruga no rosto. Tornou-se bisavó de um menino chamado Andrew Alexander e, sempre que possível, aproveita para estar perto da família que construiu, mesmo depois de todas as dificuldades para ser mãe biologicamente. É também uma mulher de fé profunda, católica devota, com uma gruta dedicada a Nossa Senhora e um altar reservado para os santos de devoção dentro da própria casa. E o Brasil não esqueceu dela. Em 23 de fevereiro de 2025, a imprensa registrou a apresentação de Perla no Sesc Guarulhos, em São Paulo, exatos 50 anos depois de ter conquistado o país com a própria voz. Jornalistas que cobriam música havia décadas relembraram, emocionados, como aquela voz grave e carregada de sentimento ainda continuava viva, ainda continuava emocionando um público que envelheceu ouvindo Fernando e Pequenina no rádio de casa, décadas atrás. Então fica a pergunta que fecha essa história. Perla foi uma vítima das circunstâncias, alguém que perdeu praticamente tudo pela ganância e pela violência de um homem em quem confiou de olhos fechados, ou foi, acima de tudo, uma sobrevivente, uma mulher que atravessou fronteira numa canoa, dormiu numa delegacia, cantou numa churrascaria por trocado, virou estrela nacional, perdeu a fortuna inteira, quase se perdeu dentro da própria casa, cheia de objetos, e ainda assim encontrou forças para recomeçar depois dos 70 anos de idade. A verdade, como quase sempre acontece nessas histórias reais, é que ela foi as duas coisas ao mesmo tempo. Vítima de um casamento que a sufocou por dentro e sobrevivente de uma vida inteira que se recusou a aceitar o ponto final antes da hora certa. E agora, eu quero ouvir de você. Você já conhecia a história real da Perla antes desse vídeo? Ou só conhecia a canção Fernando tocando no rádio, sem imaginar tudo o que existia por trás daquela voz? Escreve se você acha que o maior vilão dessa história foi o próprio marido dela. Escreve 2 se você acha que foi a indústria da música que virou as costas para ela, justamente quando ela mais precisou. E escreve 3 se, depois de tudo isso, você admira ainda mais essa mulher por ter conseguido se reconstruir depois dos 70 anos de idade. Deixa também nos comentários qual dessas fases da vida de Perla mais te surpreendeu, porque eu vou ler cada resposta com atenção. Se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também cantava Fernando, sem imaginar tudo o que essa mulher enfrentou por trás das câmeras.